Nós vamos refletir no mandamento que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus juntamente comigo, na primeira carta de Paulo aos crentes da Tessalônica, para nós lermos este trecho da palavra do Senhor. E nós vamos ler a partir do versículo 4. Aliás, nós vamos ler a partir do versículo 1. Lembrando que nós vamos nos concentrar no versículo 11, onde se encontra o nosso mandamento mutual desta noite. Mas nós vamos ler todo esse trecho a partir do versículo 1, porque nós vamos usar o contexto na exposição dessa noite. E como de costume, eu vou fazer a leitura do primeiro versículo e vou pedir aos irmãos que leiam o versículo seguinte, assim sucessivamente, até nós terminarmos a leitura da palavra de Deus no versículo 11. Leiamos então com atenção, com harmonia, com vozes fortes a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis empenhados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis libertos, para que esse dia como ladrão os arranque de escureza. Porquanto vós todos sois da luz e filhos do dia, não somos como os da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que arrependemos, quer irmãos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Senhor, no nome de Jesus Cristo, bendita seja a Tua palavra, e que o Senhor socorra a mim com o Seu Espírito, para que agora o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam todas elas agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. E que ela produza o fruto designado pelo Senhor sobre o seu povo, sobre os eleitos. Que traga edificação mútua sobre todos nós e que traga redenção sobre aqueles que, porventura, ainda não receberam a Ti como o único e suficiente Salvador. Produze edificação, produze salvação, para a Sua glória e para a nossa alegria. Amém e amém. Meus queridos, é do conhecimento de quase todos nós, se não de todos nós, que a mais famosa obra de Michelangelo é a estátua de Davi, construída em apenas 3 anos, entre os anos de 1501 e 1504. O que poucos sabem é que aquele mármore que foi usado por ele foi retirado das pedreiras Carraras em 1464 e foi rejeitado durante 40 anos por diversos artistas. Por 40 anos aquele mármore ficou sem ser trabalhado, sem forma, porque artistas anteriores disseram que ele não era bom. Quando, porém, ele chegou às mãos de Michelangelo, foram necessários apenas 3 anos para dar forma a uma das mais belas obras de arte da humanidade. A estátua de Davi
com os seus mais de 5 metros de altura. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica, ela também era uma pedra preciosa, porém uma pedra bruta, que havia nascido num contexto de tribulação e de perseguição, e que precisava, por isso, rápida lapidação, rápida edificação, para que eles soubessem como viver no mundo enquanto eles aguardavam o retorno do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 17, nós descobrimos que durante a segunda viagem missionária de Paulo, após uma pregação apostólica, muitos de Tessalônica creram no Senhor Jesus Cristo, judeus e gentios. Mas a perseguição, ela não demorou muito a se levantar. Então Paulo foi forçado a fugir da cidade e deixou para trás uma igreja jovem, recém-convertida, vivendo em um ambiente hostil, marcada por incertezas, sofrimentos, dúvidas. Imagine aqueles novos convertidos, sem discipulado, enfrentando oposição, dúvidas a respeito do sofrimento, como sofrer como cristão, dúvidas a respeito da morte, da volta de Cristo e de como viver em um mundo que os odiava por causa do seu Salvador. É por isso que Paulo escreve essa carta pastoral que funciona como um cinzel, para edificar aqueles irmãos, a fim de que eles mutuamente se encorajassem a permanecer firmes e a se edificarem reciprocamente à imagem de Cristo, para viverem de forma santa e vigilante neste mundo, enquanto eles aguardavam ansiosos o retorno do Senhor Jesus. É por isso que depois de falar sobre a esperança da salvação, de que não estamos mais condenados ou destinados à ira, de falar do retorno do Senhor Jesus Cristo, Paulo dá uma ordem àqueles cristãos: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa palavra ordenada aos colossenses, ela é tão necessária para nós hoje como foi para eles naqueles dias. Nós também vivemos em dias difíceis, onde existem tentações, desânimos, sofrimentos, zombaria da nossa fé, dúvida, mundanismo dentro da igreja, esquecimento do retorno de Cristo. Em dias em que a fé tem sido privatizada, o Espírito Santo continua chamando a igreja a voltar para o plano de Deus. Sermos uma igreja que se edifica mutuamente à imagem de Cristo, enquanto nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus. Por isso que eu espero fazer essa noite, meus irmãos, é mostrar que porque Deus nos elegeu em Cristo e está trabalhando em nós a imagem do seu Filho, nós devemos ser imitadores de Deus e edificarmos a imagem de Cristo uns nos outros. Porque Deus nos elegeu em Cristo e está trabalhando a imagem do seu Filho em nós. Nós devemos ser imitadores de Deus para edificarmos a imagem de Cristo uns nos outros. Para o tema da nossa reflexão, nós vamos usar exatamente o mandamento mutual: edificai-vos uns aos outros. E hoje nós vamos aprender que a edificação mútua, ela se constrói sobre 4 pilares. Ela é cristocêntrica, ela é espiritual, ela é comunitária e, por fim, ela é ativa. Por isso, vamos passar ao nosso primeiro ponto, onde nós vamos ver que a edificação mútua, ela é cristocêntrica. A edificação mútua, ela é cristocêntrica. Meus queridos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Paulo nos dá um mandamento crucial: edificai-vos reciprocamente. Mas de onde é que brota essa ordem? A resposta para essa ordem se encontra no contexto que a precede. Neste contexto, Paulo, ele não está apenas dando uma dica de bom comportamento, mas ele está apontando uma conclusão lógica e inevitável que flui do Evangelho da Graça. Observem comigo o fluxo do pensamento de Paulo no capítulo 5. Nos versículos 2 e 3, Paulo está falando no dia do Senhor, não se referindo ao domingo, mas ao dia da consumação. Ele está falando escatologicamente da vinda do Senhor Jesus Cristo.
E esse dia virá como um ladrão para os que estão em trevas. Mas para nós, a igreja, os que estão em Cristo, a história é outra. Porque no versículo 4 ele diz, acompanhe comigo o que está escrito ali, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe. Por quê? Porque os que creram foram transportados das trevas, da condenação, para a luz da vida eterna em Cristo Jesus. A nossa esperança está no fato de que nós pertencemos e estamos unidos ao Senhor Jesus. Em outras palavras, a nossa confiança está naquele que começou em vós a boa obra e há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então percebam que Paulo, ele ancora a nossa esperança de vida eterna na pessoa e na obra consumada de Jesus Cristo. No versículo 9, olhem mais uma vez para o texto comigo. Paulo afirma o seguinte: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E então no versículo 10, ele termina com uma certeza inabalável, dizendo que Jesus morreu por nós para que quer vigiemos, ou seja, quer vivamos, quer durmamos, ou seja, quer morramos, vivamos em união com Ele. Na vida ou na morte, nós pertencemos a Cristo, porque Ele nos comprou com seu sangue. E é aqui que surge o nosso primeiro pilar, a edificação mútua, meus irmãos. Então, ela não é um projeto humano de autoajuda, e nem um clube de incentivo onde nós trocamos palavras positivas para levantar abaixo a autoestima das pessoas. A edificação mútua, ela é radicalmente cristocêntrica. Ela nasce da nossa união com o Senhor Jesus e aponta de volta para Ele e se constrói sobre Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque nós estamos unidos a Ele. Porque nós temos esta esperança. A conclusão lógica é que nós nos tornemos agentes de edificação dessa glória e esperança na vida uns dos outros. E aqui é interessante notar que o verbo edificar significa construir algo sobre um fundamento sólido. E isso vai nos levar a uma verdade teológica que é central em toda a teologia de Paulo. Jesus Cristo não é apenas o alvo, mas Ele é o próprio fundamento de toda a nossa edificação. É isso que Paulo vai nos ensinar em Efésios 2. Versículo 20, ele vai dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Tudo o que nós cremos e somos é edificado sobre Cristo, como nos foi revelado pelos profetas e pelos apóstolos. Meus irmãos, isso na prática significa que eu não posso e você não tem o direito de tentar edificar a minha vida e eu a de vocês com base em qualquer uma das nossas opiniões pessoais, em filosofias mundanas ou em padrões seculares de sucesso ou de etiqueta social. Qualquer tentativa de edificar a vida de um irmão fora de Cristo, fora das palavras de Cristo, é construir sobre a areia. Jesus é a rocha sólida. As suas palavras, a sua morte, a sua intercessão, a sua ressurreição são o cimento que une todos os tijolos e que nos edifica juntos, como templo para a habitação de Deus no Espírito. Isso significa que a nossa edificação mútua, ela flui de Cristo através de nós para nossos irmãos. Portanto, a pergunta que deve guiar as nossas relações e ações uns com os outros é essa: isso levará o meu irmão para mais perto do Senhor Jesus Cristo?
Ao consolar um irmão que sofre, nós estamos apontando para a esperança da vida eterna, ou nós estamos simplesmente oferecendo palavras de esperança terrena? Ao exortar aquele que peca, nós estamos chamando ao arrependimento aos pés da cruz, ou ensinando moralismo? Ao ensinar um irmão, nós estamos edificando sobre o sólido fundamento da palavra de Cristo registrada nas Escrituras? E quando nós nos calamos, será que o meu e o seu silêncio está conformando o nosso irmão com Cristo? Ou é apenas uma conveniência para evitar uma confrontação necessária? Meus irmãos, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, falando sobre comunhão, ela afirma que os crentes, eles estão unidos a Cristo, seu cabeça, e estão obrigados a cumprir deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito. Percebam a ordem da confissão. Primeiro, a nossa união com Cristo. Depois, o serviço mútuo. A nossa edificação é um transbordar da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira edificação mutual na igreja, ela sempre faz com que o irmão olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ela diz ao desanimado: olhe para Cristo. Você não está mais destinado à ira, mas à salvação que há nele. Ela diz àquele que ainda se veste do velho homem: você já não está mais em trevas, viva agora como um filho da luz. A verdadeira edificação cristã, ela é completamente cristocêntrica, do princípio ao fim. Assim, meus queridos, porque Deus nos uniu a Cristo, e como nós vamos ver mais adiante, Ele está trabalhando para nos conformar com seu Filho, nós somos chamados a imitar essa obra. Obra essa edificada sobre Cristo, que é o nosso fundamento, o nosso modelo e o nosso alvo. Por isso a primeira aplicação que há para nós aqui é: não se distraia, edifique. Não perca tempo, edifique. Meus irmãos, edificar-se mutuamente em Cristo não é apenas oferecer conselhos, oferecer ânimo uns aos outros. É conduzir ao outro a amar a Deus acima de tudo, a obedecer em santidade, a amar sacrificialmente a igreja e a manter os olhos fitos na eternidade, na glória vindoura. Se as nossas palavras não despertam nos nossos irmãos mais amor por Deus, mais desejo por santidade, mais serviço sacrificial na igreja, mais esperança da glória nos céus, então nós não estamos nos edificando mutuamente, nós estamos nos distraindo mutuamente. É por isso que nas nossas relações, a começar nos nossos lares, nós devemos sempre nos perguntar: as minhas conversas têm aroma de Cristo? Quando um descrente conversa comigo, eu estou conversando, ele sabe que eu sou um crente. As minhas palavras para os meus irmãos são lâminas que removem as deformidades e fazem eles mais parecidos com Cristo. Edificação verdadeira, edificação mútua, ela não permite distrações. Coloquemos os tijolos da semelhança de Cristo, um por um, palavra por palavra, até que todos nós juntos, até que a Igreja Presbiteriana de Congonhas, até que a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste país, revele a plenitude da glória do nosso Redentor. Então, meus irmãos, a edificação mútua, ela é construída sobre Cristo, porque Ele é o fundamento da nossa fé. Mas o que nós estamos construindo, na verdade, um no outro? E essa pergunta nos leva ao nosso segundo ponto, o nosso segundo pilar, sobre o qual nós edificamos a edificação mútua. A edificação mútua, ela é espiritual, não só cristocêntrica, mas espiritual. E talvez alguns de vocês digam assim: mas é óbvio, né, pastor? A edificação do crente tem que ser espiritual.
mas na prática não é tão óbvio assim. Nós vivemos tempos, meus irmãos, que o mundo tenta reduzir o espiritual ao terapêutico, ao social, ao ético. O mundo tem suas formas de redenção. Nos oferece os seus livros de autoajuda, as suas palestras motivacionais. E até as igrejas oferecem os seus coaches e sermões que trabalham para elevar a baixa autoestima das pessoas. Mas nada disso é edificação espiritual e bíblica. O alvo da nossa edificação mútua não é produzir pessoas melhores e socialmente ajustadas. Preste atenção e eu vou repetir. O alvo da edificação na igreja não é produzir pessoas melhores e socialmente ajustadas. O nosso alvo é infinitamente mais elevado. É a conformidade com a imagem de Cristo. Uma obra do Espírito em nós, feitas uns nos outros. Paulo aqui ele está nos chamando a nos edificar uns aos outros, porque conforme 1 Tessalonicenses 5,5, nós somos filhos da luz, filhos do dia. Isso significa que nós temos uma nova identidade, uma identidade celestial, e não mais terrena. Portanto, a construção que nós estamos promovendo, ela deve corresponder à nossa nova identidade. Nós estamos construindo, como Paulo nos explica em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, um santuário dedicado ao Senhor, uma habitação de Deus no Espírito. A obra que nós estamos fazendo uns nos outros é espiritual, porque o morador é o próprio Deus Espírito. E essa verdade, meus irmãos, está no coração do plano eterno de Deus para nós. Efésios 1 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, mas para que foi que Ele nos escolheu? Efésios 1, versículos 4 e 5 nos responde. Vai dizer que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em amor, prestem atenção, Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A eleição não foi um ato arbitrário de Deus, ela tinha um propósito. Nós fomos escolhidos para sermos edificados conformes à imagem do seu Filho Jesus. E Paulo torna isso muito claro em Romanos 8, nos versículos 28 e 29. Seguramente a mais clara declaração do propósito de Deus para cada um dos crentes. O que Deus quer da sua vida? Isso aqui. Ali diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? Felicidade plena? Riqueza, beleza neste mundo? Posses? Não. O verso 29 define esse bem supremo, dizendo que é para serem conformes à imagem do seu Filho. Vocês conseguem perceber a dimensão do amor de Deus por cada um de nós? Por cada um dos seus filhos? Esse versículo está nos dizendo que todo o universo e toda a nossa vida, as guerras, as pandemias, as alegrias e tristezas, os triunfos e as provações, tudo está sendo orquestrado pela mão invisível da providência de Deus com um único objetivo: esculpir em nós, em cada um de nós que estamos em Cristo, a imagem do Filho de Deus. E se este é o grande projeto de Deus, como é que nós podemos ousar a nos contentar com um projeto menor do que esse, uns para os outros? A nossa edificação mútua é o chamado para nós participarmos como instrumentos divinos nas mãos do Espírito desta grande obra uns nos outros. Certo teólogo chamado Hermann Bavinck
Certa vez ele escreveu que a santificação, ela consiste na conformidade com a imagem de Cristo. E se é assim, a nossa edificação mútua é um dos principais meios de graça que Deus usa para nos santificar. Isso muda, meus irmãos, radicalmente os nossos relacionamentos, ou pelo menos deveria. Nós passamos então a deixar de nos preocupar com o ser politicamente correto, com a autoestima alheia, e nós nos focamos em esculpir Cristo uns nos outros. O conselho que nós damos, primeiro, faz essa pergunta: como Deus pode usar e está usando esta situação? Como Deus pode usar esta situação para que o Evangelho conforme este meu irmão com o Senhor Jesus Cristo? O ensino e a exortação que nós aplicamos, ela visa ajudar o irmão a se despir do velho homem e a se vestir da nova criatura, segundo a imagem daquele que nos criou para a sua glória. O encorajamento, ele deixa de ser um mero, vai terminar tudo bem, mas passa a ser um lembrete de que mesmo na dor, Deus está trabalhando para o nosso bem supremo, nos conformar com Cristo, e que nós não estamos mais destinados à ira, mas à salvação que nós temos em Cristo Jesus. O nosso alvo é claro. Nós não estamos construindo moralistas, pessoas melhores ou socialmente aceitáveis. Não é isso o alvo da nossa obra. Nós estamos, no poder do Espírito, pela graça de Deus derramada sobre nós, construindo vidas que reflitam a glória da santidade, do amor de Cristo pela igreja e da sua obediência ao nosso Pai que habita nos céus. Esse é o nosso alvo. E a aplicação para nós é simples. Deixe-se conformar com Cristo. Deixe-se edificar a imagem de Cristo. Meus irmãos, sermos biblicamente edificados uns pelos outros em Cristo, não tem nada a ver com nos ajudarmos a nos sentir melhores, ou simplesmente ajudar a superar uma fase difícil da nossa vida. Ainda que essas coisas também tenham o seu valor. Edificarmos-nos uns aos outros é a consciência de que pelo Espírito Deus usará os meus irmãos como instrumentos na obra divina de remover de mim toda a deformidade para construir em mim a imagem de Cristo. E o que é ser edificado em semelhança à imagem de Cristo? Ouçam, porque isso aqui é muito importante. Porque muito se diz sobre ser imagem de Cristo. Mas nós precisamos saber qual é o alvo da nossa construção. Ser a imagem de Cristo é aprender a amar, pelo menos 4 coisas. A primeira é aprender a amar a Deus sobre tudo e sobre todos. A segunda é santificar o seu nome pela obediência. A terceira é amar a igreja com serviço sacrificial. E a quarta é manter os nossos olhos fitos na glória vindoura e não nas coisas da terra. Exatamente como Cristo viveu como homem no meio de nós. É por isso que toda vez que você for ensinado, que você for reprovado, que você for corrigido, que você for encorajado por um irmão, reflita se tudo que está sendo feito e dito tem o propósito de edificar em você a imagem de Jesus. Se o que está sendo dito e feito está trabalhando para que você ame mais a Deus, para que você seja mais santo pela obediência, para que você seja melhor servo na igreja, e para que você desvie os olhos das coisas terrenas e olhe para a eternidade. Meus irmãos, quando um irmão faz isso por você, ou quando você faz isso por um irmão, nós estamos fazendo algo muito maior do que simplesmente elevar a estima uns dos outros. Nós estamos reciprocamente nos edificando para que nós possamos amar mais e mais a Deus,
obedecer mais para a santificação, servir melhor a igreja e esperar mais pela vinda do Redentor Jesus Cristo. É pela instrumentalidade de pecadores imperfeitos, como eu e você, mas redimidos por graça, que o próprio Deus está agora forjando Cristo e a beleza dele em cada um de nós. Por isso, se deixe conformar pela instrumentalidade da vida de outros irmãos, mesmo quando isso trouxer feridas necessárias. A edificação mútua, ela é cristocêntrica, porque ela é edificada sobre Cristo. Ela é espiritual, porque o alvo é nos conformar com o Senhor Jesus. Mas a edificação mútua, ela também é comunitária. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não nos salvou para nós vivermos isolados em uma ilha espiritual. Ele nos salvou e nos inseriu numa família, num corpo, numa comunidade viva e pulsante, que se chama igreja. Igreja. O mandamento em nosso texto, ele é explícito. Edificai-vos sozinhos? Não. Edificai-vos reciprocamente. A ação é mútua, é relacional. É impossível viver esse mandamento vivendo a fé sozinho. Percebam que a própria gramática divina é uma gramática de edificação comunitária. Os nossos padrões de fé também refletem isso. O Breve Catecismo, na sua pergunta 35, define a santificação como a obra pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Cristo. Portanto, a edificação mútua é sobre o ministério prático, onde essa renovação acontece na igreja. A comunidade da fé não é um acessório opcional, é a oficina do Espírito Santo, onde nós estamos sendo construídos e edificados à imagem do nosso Senhor, através de um amor pactual. É por isso que é inconcebível a ideia de um crente desigrejado. É por isso que quando nós não amamos a comunhão, não amamos o dia do Senhor, o dia que nós separamos para adorar a Deus e com mais intensidade nos edificarmos aos outros, quando nós ignoramos essas coisas, a nossa edificação mútua é lenta e o nome do Senhor demora a ser glorificado no nosso meio. Foi justamente para explicar isso que Paulo deu detalhes desse projeto divino lá em Efésios 4. Ali ele vai explicar para nós que Cristo concedeu dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são para a edificação. Observe a dinâmica. Cristo dá dons à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, como nós lemos na nossa liturgia, homens com dons da palavra, não para que eles façam tudo sozinhos, mas para equiparem o povo de Deus, cada um de nós, individualmente, para o serviço de nos edificarmos mutuamente. A edificação do corpo não é uma obra exclusiva de pastores, de presbíteros, de professores na escola bíblica dominical. É um privilégio e um dever de cada um de nós, dos mais novos aos mais experientes, das crianças aos mais idosos. E qual é o resultado desta obra comunitária? Efésios 4:3 nos responde. O objetivo, o resultado, é que nós cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O alvo de Romanos 8, sermos conformes à imagem de Deus,
é alcançada através do método divino que é explicado em Efésios 4. A conformidade com Cristo é um projeto divino que é executado na vida comunitária. Entende como que a igreja é essencial no plano de Deus para a nossa salvação? Porque a nossa salvação tem como alvo final nos conformar com Cristo. E é na igreja que Deus começa a fazer isso no tempo presente. É por isso que para um cristão que pensa na eternidade, a igreja é a prioridade da vida dele sobre a face da terra. Ele orienta a sua vida pela igreja de Cristo. Ele orienta a sua agenda pela igreja de Cristo. Para que a sua família esteja na igreja. Para que os seus filhos cresçam na igreja. Entendam o que é ser igreja. E cresçam juntos em conformidade com o Senhor Jesus. E isso não é uma teologia fria. É o próprio Espírito de Deus descendo até nós com poder e nos capacitando para que nós sejamos instrumentos para esculpir Cristo uns nos outros. Isso significa, meus irmãos, que aquela nossa conversa no chá depois do culto é uma excelente oportunidade para consolar e para edificar outros, conversando a respeito da palavra pregada. E não apenas um bate-papo sobre coisas casuais da semana, sobre futebol. Não. Uma refeição levada, ou se dispor a ir arrumar a casa de uma família que acabou de receber um bebê, não é apenas uma gentileza, é um ato de serviço, é uma edificação mútua realizada em amor. O grupo que se reúne para orar é a linha de frente, onde nós levamos as cargas uns dos outros e pedimos a Deus tudo o que nós precisamos para dar fruto de santidade, de proclamação e de obediência à sua palavra. Como Lutero bem disse, o cristão, ele é um Cristo para o seu próximo. Em nossa vida comunitária, meus irmãos, nós somos canais da graça, nós somos o consolo da verdade de Cristo para os nossos irmãos. É por isso que a vida comunitária, a vida de congregação, ela não deve ser evitada quando é difícil. Porque é justamente nos atritos, onde o perdão e a paciência são necessários, que a imagem de Cristo mais é forjada em nós. É fácil ser santo sozinho, mas é na vida de comunidade de fé que realmente nós mostramos ao mundo, aos céus e ao inferno, se nós somos ou não verdadeiros santos nascidos de Deus. Por isso, meus irmãos, a minha oração como pastor de cada um de vocês é que Deus nos livre deste falso cristianismo individualista. O plano dele sempre foi um povo, uma família, um corpo. E neste corpo, ele nos chama a viver as nossas vidas, os nossos dons e o nosso amor, para juntos, como um edifício bem ajustado, edificarmos uns aos outros mutuamente, para nós nos parecermos cada vez mais com o cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. E aqui a aplicação para nós é uma confrontação para esses nossos dias, onde as pessoas acham que pode estar bem com Deus e longe da igreja. Não existe união com Cristo, que é o cabeça, sem união com o corpo, que é a igreja. Aquela frase, não, eu estou afastado da igreja, mas eu estou bem com Cristo. Ouvi isso recentemente. Pode até parecer piedoso, mas não passa de um verdadeiro engano do diabo. Meus queridos, pode a cabeça estar separada do corpo e os membros continuarem vivos? É claro que não. Cristo amou a igreja. Ele se entregou pela igreja para fazer dela a sua noiva. Separar os membros do cabeça é mutilar o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Dizer, eu amo Cristo, mas rejeitar o convívio com os santos, com o seu povo, é o equivalente a dizer que eu odeio o corpo que Jesus Cristo ama. Eu odeio a noiva que Jesus Cristo veio buscar. Eu sou corpo de Cristo, mas fora do corpo. Mas aqui ainda existe uma outra armadilha que é igualmente diabólica, mas é mais sutil, e que eu também preciso adverti-los. Se afastar da comunhão porque eu fui ferido, confrontado. Meus irmãos, feridas são reais, mas fugir não é, de modo nenhum, o ensino que Jesus Cristo nos deu. É justamente nesses momentos que o Evangelho ele se torna visível e ele revela o seu poder sobrenatural. Quando nós somos chamados a perdoar, a suportar uns aos outros, a amar mesmo quando isso dói, isso é carregar a cruz, isso é morrer para si mesmo, isso é ser discípulo de Cristo. Quer saber o quanto você está sendo edificado à imagem de Cristo? Responda a si mesmo. Como você responde aos conflitos na igreja? Aos constrangimentos, às contrariedades? Meus irmãos, o isolamento pode até trazer uma paz aparente, mas vai ser simplesmente a paz, aquele silêncio infantil e mimado de uma criança que não amadureceu. Por isso, a despeito das muitas dificuldades colocadas pelo diabo nas nossas relações, por causa da nossa pecaminosidade, meus irmãos, perseverem na comunhão, porque não existe união com Cristo fora da vida do corpo, que é a igreja. Não existe obediência ao mandamento de edificarmos uns aos outros, se nós não vivermos juntos uns com os outros. A edificação mútua, ela é cristocêntrica em seu fundamento, ela é espiritual em seu propósito, ela é comunitária em seu método. Por fim, nós vamos entender que, acima de tudo, a edificação mútua, ela é ativa na sua execução. E esse é o nosso quarto e último ponto. A edificação mútua é ativa. Essa edificação ordenada por Paulo não é um estado de passividade. Antes, é um verbo no modo imperativo. Edificai-vos. Deus ordena a ação, intencionalidade, sacrifício. Agora, notem a frase no finalzinho do versículo 11. Paulo diz, como também estáis fazendo. Os tessalonicenses, eles já estavam praticando essa edificação, mas a ordem para continuar essa tarefa, essa edificação mútua, nos ensina que ela não é uma obra esporádica, ela não é uma ordem para retiros espirituais, antes, ela é uma tarefa diária, incessante. O verbo que Paulo usa aqui para edificar é o verbo grego ikidomel, que é composto por duas palavras, ikos, casa, e demo, construir. E isso evoca a imagem de um construtor. Ô Léo, seu Levi, um pedreiro, ele espera que tijolos se assentem sozinhos? É claro que não. Ele planeja, ele pensa, ele mede, ele põe a mão na massa, ele ajunta os tijolos e ele levanta a parede. Meus irmãos, a edificação mútua é semelhante a isso, ela exige ação e intencionalidade da nossa parte. Nós deveríamos sim, a cada manhã, orar e suplicar a Deus, Senhor, faze de mim útil hoje, para ser usado pelo seu Espírito, para servir ao meu irmão, para edificá-lo à imagem de Cristo. Mas pastor, como é que essa edificação acontece? Majoritariamente através das nossas palavras. Paulo já havia escrito em 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Em Efésios 4:29, ele nos ordena a usar somente palavras que sejam boas para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. Logo, meus irmãos, a principal ferramenta para a nossa edificação recíproca é a palavra de Cristo. Isso fica muito claro quando Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, 2 Timóteo 2, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ali nós aprendemos que através do ensino, da repreensão, da correção e do treinamento de toda a palavra inspirada por Deus, que nós nos tornamos instrumentos para aperfeiçoar e fazer perfeitamente aptos para a boa obra os discípulos de Cristo. É a palavra de Deus nos nossos lábios que se torna o cinzel celeste que esculpe Cristo em nós. E aqui, meus irmãos, eu preciso confrontar uma ideia antibíblica que assola a igreja. A noção de que nós devemos esperar que um crente amadureça antes de nós instruirmos ele a se conformar com o Senhor Jesus Cristo. Dizer coisas do tipo, ele é um jovem convertido, vamos esperar, vamos dar tempo. Isso não é graça. Na verdade, é negligência e até pior, é rebelião contra o método estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para Lucas, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para aqueles que queriam segui-lo: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus Cristo, percebam que ele não rebaixou e ele nem retardou o seu padrão para manter seguidores atrás dele, de modo nenhum. Logo no início, ele deixou muito claro para aqueles que queriam se tornar seus discípulos que segui-lo envolvia um doloroso processo de morte. Tomar a cruz era morrer, é tornar-se uma nova criatura. Agora, se o próprio Senhor Jesus Cristo exigiu tal disposição, desde o primeiro contato com aqueles que queriam segui-lo, como é que nós podemos de verdade achar que esperar é um método mais sábio para nós edificarmos uns aos outros, edificarmos aqueles que já confessaram fé no Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, o que a gente aprende das Escrituras é que desde a conversão nós somos chamados à santidade, desde os primeiros passos. O crente, ele foi chamado para ser nova criatura. O chamado para se despir do velho homem e se revestir do novo é currículo básico para todo discípulo, e não matéria para crente avançado. Basta a gente ler Efésios 4, basta a gente ler Hebreus 6. Esta edificação ativa, meus irmãos, significa que desde o primeiro dia nós ajudamos os nossos irmãos a entender o que significa morrer para a semelhança do mundo e crescer em semelhança com Cristo. Nós somos chamados a, desde o início, instruir em amor com a palavra, que tem poder para renovar a mente e transformar as atitudes. Como nós temos aprendido na escola, na oração dominical, através da escola bíblica, a IBD, santidade é uma prioridade do reino de Deus. É por isso que nós devemos trabalhar para nos santificar mutuamente desde o princípio da conversão. Amados, a nossa edificação ativa é o ministério de ajudar uns aos outros a perseguir, sem demora, sem desculpas, o alvo do reino de Deus, que é nos conformar com Jesus Cristo, que é a santificação. Logo, a edificação mútua, ela é uma obra ativa, ela é uma obra urgente.
É um chamado para nós tomarmos a palavra de Deus como a principal ferramenta nos nossos relacionamentos e trabalharmos na vida uns dos outros, tirando tudo o que deforma e construindo aquilo que nos conforma com o Senhor Jesus. Não amanhã, não quando for conveniente, mas hoje, como também estáis fazendo. E nós fazemos isso para a glória de Deus, que habita nos céus. É somente através do ensino, da reprovação, da correção e do treinamento com todo o conselho de Deus, com toda a palavra de Cristo, é que os crentes experientes e recém-convertidos crescerão e serão edificados à medida da maturidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a aplicação para nós aqui é uma aplicação que deve nos fazer refletir com seriedade. O silêncio covarde e a passividade não edificam ninguém à imagem de Cristo. Irmãos, tijolos não se assentam sozinhos. Da mesma forma, nenhum crente será edificado à imagem de Cristo, ou seja, nenhum crente aprenderá a amar mais a Deus, a servir a igreja, a ser santo e a olhar para a eternidade, se os irmãos que estão ao redor deles permanecerem em silêncio, permanecerem passivos. Quando nós nos calamos diante do pecado, não ensinando a palavra com amor, não confrontando o erro com graça, não trabalhando para ensinar os irmãos a despir-se da velha criatura, quando nós não encorajamos na aflição, nós estamos deixando os nossos irmãos na deformidade do velho homem. Um jovem convertido nunca será instruído com firmeza, ou nunca crescerá sem que ele seja instruído com firmeza, com amor, com graça. Um irmão entristecido que só ouve clichês vazios de esperança para este mundo agora. Um amigo que tropeça recorrentemente e em troca só recebe omissão, nunca é reprovado. Todos esses exemplos, eles revelam um tipo de silêncio e uma passividade que pode até parecer gentil, mas na verdade é cruel. Por quê? Porque deixam de cooperar para o plano de Deus, para o bem supremo de Deus, para a vida daquele irmão, que é conformá-lo com o Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, fale, use a palavra, ore com alguém, encoraje, corrija, ensine, chame para perto. Não espere a melhor hora, porque a melhor hora é agora. O Espírito, ele nos chamou não para nós sermos espectadores mudos, mas pedreiros, artistas ativos na construção de vidas que se pareçam cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. A estátua de Davi, esculpida por Michelangelo, ela foi uma obra extraída de um mármore que não foi trabalhado durante décadas. Diversos artistas se recusaram a talhar, a remover o excesso, a criar beleza naquela pedra bruta. Mas nas mãos de um mestre, ela se tornou uma das esculturas mais admiradas da história. E é assim também que acontece conosco. Muitas vezes, meus irmãos, aos nossos próprios olhos, nós nos vemos como pedras duras, impossíveis de ser esculpidas. Ou às vezes nós nos vemos como artistas incapazes de esculpir beleza uns nos outros. Mas Deus, que é o verdadeiro mestre, Ele não nos rejeita, nem como pedras e nem como edificadores. Ele nos toma em suas mãos e em Cristo Ele nos usa como edificadores para mutuamente nós esculpirmos em nós a imagem mais gloriosa que pode existir no universo, a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, ouça com atenção. Se você pela fé
ainda não se converteu a Jesus, se tem ouvido a mensagem do Evangelho, sem ter se arrependido dos seus pecados e o recebido como Salvador e Senhor, saiba disso. Você ainda é como aquele mármore, rejeitado, duro, sem forma, condenado à perdição. Mas, se hoje o Espírito te convence da necessidade de ser modelado à imagem de Cristo, renda-se ao escultor divino. Não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Não há edificação sem entrega. Venha a Cristo, confie nele, e ele vai começar uma boa obra em ti, que vai durar pelos séculos dos séculos. Mas e quanto a nós outros, que estamos no Senhor Jesus? Meus irmãos, não fujamos das ferramentas de Deus na nossa vida. Não despreze o seu irmão como cinzel e martelo nas mãos de Deus. Deixe-se edificar com humildade e com mansidão. Mas por outro lado, seja você mesmo um cinzel e um martelo nas mãos de Deus para edificar com amor, com coragem, com graça a imagem do nosso Redentor na vida daqueles que estão ao seu redor. Deus está nos usando mutuamente. Nossas palavras, as nossas ações, as nossas orações, as nossas personalidades, tudo isso é usado pelo Senhor para moldar Cristo uns nos outros. O silêncio não constrói, a omissão não transforma, mas o amor que ensina, que reprova, que corrige, que consola, que encoraja com uma palavra inspirada, essa é a ferramenta nas mãos do nosso Redentor. Lembrem-se, meus irmãos, edificação mútua é o canteiro de obras onde a glória de Deus começa a surgir em nós, até que no último dia todo o corpo seja revelado como uma estrutura perfeita, um templo vivo, onde cada pedra outrora bruta terá sido talhada pela graça, até refletir plenamente a beleza do nosso Salvador. Afinal de contas, aquele que começou através de nós a obra de edificar a imagem do seu Filho em nós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Até lá, consolemos uns aos outros e nos edifiquemos reciprocamente, como nós já estamos fazendo no Senhor Jesus. Porque Deus nos elegeu em Cristo e está trabalhando para nos edificar à semelhança do seu Filho. Nós devemos ser imitadores de Deus e viver na igreja, para que nós possamos edificar uns nos outros a imagem do nosso Redentor. Que Deus nos abençoe. Amém.